14, Evangelho de João, capítulo 14. O verso 16 e o verso de número 17. Evangelho de João, capítulo 14, verso 16 e 17. Assim como você está, mas com bastante reverência na presença do Senhor, o nosso Deus, passamos assim essa leitura. João 14, 16 e 17, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não, verso 18 também, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E lá no capítulo 16, do verso de número 7 ao verso de número 14. 16, do 7 ao 14. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, fala conosco, Senhor, neste momento. Nós te pedimos, Pai, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amados, primeiro, o que é o Espírito Santo de Deus? No versículo de número 16, Jesus diz: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Jesus afirma que Ele está indo para o Pai, mas virá um outro Consolador, mas que é a mesma essência de Cristo Jesus. Da mesma forma como Cristo Jesus andou com os discípulos, o Espírito Santo estaria com os discípulos e está com a igreja hoje. Da mesma forma como Jesus atuou através dos discípulos, fazendo milagres, também o Espírito Santo de Deus estaria sobre os discípulos e está sobre a igreja hoje, operando milagres. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo tem a mesma essência de Deus. Ele é o mesmo Deus, é a Trindade excelsa que habita e está conosco. Não tem como nos ausentarmos da presença dEle, não tem como fugirmos da presença dEle, não tem como enganarmos a Ele, não tem como fazer nada sem que Ele esteja olhando e nos vendo, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então nós, como igreja de Cristo, precisamos caminhar sabendo que o Espírito Santo de Deus é da mesma essência que Cristo Jesus, é o outro Consolador, mas é o Paráclito que estaria ali do nosso lado para nos conduzir, para nos orientar e para estar conosco nessa caminhada constantemente, e ele tem a mesma essência de Deus em Cristo Jesus. Então, quando você estiver orando lá no seu quarto, quando você estiver caminhando pelas ruas,
quando você estiver lá no seu trabalho, né? Quando você estiver no seu passeio, onde você estiver, entenda que esse Espírito Santo de Deus tem a mesma essência de Cristo, ele está com você, ele caminha com você, ele está do seu lado, e você pode contar com ele, mas você precisa também compreender, né, que ele está com você e viver como se ele estivesse do seu lado, né, e conhecendo os nossos atos, nossas atitudes e os nossos pensamentos. Porque muitas vezes nós esquecemos que o Espírito Santo de Deus tem a mesma essência de Deus e achamos que nós podemos de vez em quando dar uma controladinha na nossa vida, né? Dar uma burladinha nas coisas, né? Achando que o Espírito Santo de Deus não se importa muito com isso, né? Mas o Espírito Santo de Deus, ele é da mesma essência de Deus e está conosco e tem o mesmo poder na nossa vida. Em segundo lugar, ele diz assim, ó, a fim de que esteja sempre convosco. Então ele enviou o Espírito Santo de Deus, não foi só para inaugurar a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e para soprar tão somente sobre a igreja, lá em Atos dos Apóstolos, mas nós olhamos para a história da igreja, nós vamos ver quantos avivamentos nós já tivemos, fruto exatamente do sopro do Espírito Santo de Deus na vida da igreja. Mas nós precisamos entender, amados, que ele é da mesma essência, e o Senhor enviou para que esteja conosco para sempre, né? E que ele não vai nos abandonar, não vai nos deixar, mas nós precisamos querer o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco sempre, não porque ele não esteja, mas porque a promessa é de que ele estará, mas é porque muitas vezes nós não damos lado para o Espírito Santo de Deus estar conosco, viver conosco e permanecer em nós. Nós temos um trono lá no nosso coração, né? Imagine você um trono lá no seu coração, onde Jesus está sentado, onde Deus está sentado, onde o Espírito Santo de Deus deveria governar, mas de vez em quando você se torna o rei de você mesmo, né? Você torna o rei das suas vontades, dos seus desejos, né? Dos seus prazeres, e se esquece de Deus, e você tira Deus do centro da sua vida. A promessa é para que ele esteja para sempre, e ele está sempre. Tanto é que esteja onde você estiver, eu tenho certeza que muitos irmãos já provaram isso, né? Em situações e momentos que você não imaginou que o Espírito Santo de Deus estivesse ali, né? Mas quando você orou, você clamou, ele manifestou a sua graça, o seu poder e a sua glória, né? Você imagina Paulo e Silas lá na prisão, orando ao Senhor, e de repente tudo acontece na ação gloriosa do Espírito Santo de Deus que vem e sacode tudo ali. O Espírito Santo de Deus está lá na cadeia. Sim, ele está lá na cadeia. Ele está nos presídios hoje, na vida de muitas pessoas que foram para lá condenadas e lá conheceram o Evangelho, e hoje o Espírito Santo de Deus habita ali dentro dos presídios. Mas o Espírito Santo de Deus habita também dentro da sua casa, porque o Senhor prometeu que ele estaria sempre com você e em todos os lugares. Ele habita lá no seu trabalho. Apesar de muitas coisas que aconteçam lá, eu quero dizer para você que ele habita lá no seu trabalho, porque ele veio para estar sempre conosco, com a sua igreja. E onde tiver um membro da igreja de Cristo, ali o Senhor está, ali está o Espírito Santo de Deus, e ali o que for dito por intermédio dessa pessoa, é dito na autoridade, na ação e na unção do Espírito Santo de Deus, porque ele é a mesma essência de Deus, e ele está conosco e permanece conosco. No versículo 17, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da verdade que liberta. Quando você conhece o Espírito da verdade, você se torna uma pessoa livre. Quando você conhece o Espírito da verdade, você se torna uma pessoa que não tem mais nada que possa impedir de nada neste mundo, porque você está debaixo da graça e da vontade do Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para os discípulos e vemos eles se entregando para a pregação do Evangelho, indo para a pregação do Evangelho e morrendo por causa do Evangelho de Cristo Jesus, porque eles tinham sido libertos de tudo.
Eles tinham sido libertos do amor à própria vida. Você pode imaginar o que é isto? Alguém ser liberto do amor à própria vida, de alguém que não tem mais medo da morte, de alguém que não tem mais medo do inferno, de alguém que não tem mais medo do diabo, porque ele foi liberto de si mesmo. Ele foi liberto de estar apegado às coisas deste mundo, às coisas desta vida, porque ele foi liberto pela verdade, e a verdade que é a palavra do Senhor nosso Deus, que está oculta a muitos corações e a muitas vidas. Por isso ainda existe esse medo, esse receio das coisas desta vida. Mas quando nós conhecemos a palavra do Senhor nosso Deus e somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos ver isso no segundo texto, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que convence o pecador do seu pecado, né? E aí ele diz, né, que o mundo não pode receber porque o mundo não o vê. Ah, tá, o mundo não vê, mas você vê o Espírito Santo de Deus? Sim. Aqueles que são nascidos de novo, eles veem o Espírito Santo de Deus através da ação de Deus na própria vida, na vida dos irmãos, no dia a dia. E você compreende que é a ação do Espírito Santo de Deus presente ali, cuidando e conduzindo a sua vida, mas o mundo não vê, o mundo não conhece, o mundo não reconhece. E não adianta você querer provar para as pessoas a respeito da existência de Deus, porque elas só vão entender a existência de Deus a partir da ação do Espírito Santo de Deus na vida delas. Por isso que a igreja é desafiada a ter uma vida de oração. É por isso que todo um tempo em que aconteceu os avivamentos, tinha muita gente orando, tinha muita gente buscando a presença do Senhor nosso Deus, porque só o Espírito Santo de Deus pode transformar, pode mudar. A verdade só atinge aquele coração que o Espírito Santo de Deus abrir. Tem muita gente que nós gostaríamos que aceitasse, mas só o Espírito Santo de Deus. Então ore por essa vida, ore por essa pessoa, ore pela sua igreja, ore pela liderança da igreja. Você quer uma igreja elevada? Então ore. Você quer uma liderança de jovens, adolescentes na nossa igreja? Ore. Você tem notado que tem faltado isso? Então ore. Porque é a oração que vai promover, amados irmãos, essa ação do Espírito Santo de Deus, que vai levá-los ao conhecimento da verdade, e que todo joelho se dobre e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, o nosso Deus. E ele diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, amados irmãos, esse é o Espírito Santo de Deus. Ele tem a mesma essência do Pai. Ele estará sempre conosco, e é o Espírito da verdade, que leva as pessoas ao caminho da verdade, que transforma a vida das pessoas. É só o Espírito Santo de Deus. Então, se nós queremos o Espírito Santo de Deus, devemos buscar e pedir, e abrir o nosso coração para que Ele esteja agindo em nós. A segunda parte da nossa meditação hoje, lá no capítulo de número 16, João 16, do verso de número 7 ao verso de número 14, aliás. O verso de número 8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça. O Espírito Santo de Deus é que vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 9, do pecado porque não creram em mim. Então qual é o maior pecado, né, que Jesus está se referindo aqui? O fato dele ter vindo, lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, saber os que creem no seu nome. Então qual é o principal pecado aqui, né?
porque não creram em mim. Pecado de não ter aceito Jesus como único e suficiente Salvador, o pecado por não ter aceito Jesus como o Filho de Deus, o pecado por não ter aceito Jesus como o Messias. E hoje, não é diferente nesse nosso tempo, a ação do Espírito Santo de Deus é a mesma para convencer o pecador do seu pecado, aquele que ainda não consegue entender o Evangelho de Cristo Jesus, não consegue entender ainda a missão de Cristo Jesus, não consegue entender ainda a pessoa de Cristo Jesus, não consegue compreender ainda o projeto de Deus que nasceu desde a criação, onde já faz referência a Jesus, onde já faz referência à presença do Espírito Santo de Deus, esse projeto salvador do homem, salvador da humanidade. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que é o Espírito Santo que nos convence o pecador do seu pecado, e que nos convence também, né, dos nossos pecados, porque muitas vezes o que tem acontecido é que aceitamos a Jesus, propomos uma caminhada em Cristo Jesus, mas muitas vezes somos confundidos, porque o diabo, ele é terrível, né? Ele quer confundir principalmente os cristãos, né? E então ele consegue envolver a pessoa em algo que parece não ser muito sério, né? É um pecadinho só, né? Mas é aquele pecadinho que se torna um pecadinho de estimação. Você já ouviu falar do pecadinho de estimação? Né? Aquele que você quer seguir a Jesus, mas você não quer deixar. Você quer seguir a Jesus, você quer carregar ele com você. E o Espírito Santo de Deus faz constantemente o seguinte, né? Fala com você sempre, aponta sempre esse seu pecado e diz: filho meu, muda. Filho meu, deixa. Filho meu, abandona isso. Você sabe que no céu você não entra carregando esse fardo pesado. Você sabe que no céu você não entra com esse pecado. Deixa. E é o Espírito Santo de Deus que vai também nos convencendo e tratando a nossa vida no nosso dia a dia. É por isso que João diz que aquele que disser que não tem pecado está mentindo, porque todos nós pecamos. Mas nós precisamos ver no nosso dia a dia, seguindo e deixando, sendo convencidos pelo Espírito Santo de Deus que nós precisamos de mudança e de transformação. Hoje, no momento da confissão de pecados, eu não sei se os irmãos puderam observar bem a oração que fizeram, né? Que os irmãos fizeram uma oração assim, ó: Senhor, eu quero deixar para trás e sepultar tudo aquilo que porventura eu tenho falado, eu tenho fofocado a respeito da vida do meu irmão. Eu quero deixar tudo guardado ali, porque esse é um pecado que tem corroído a igreja, que tem corroído a unidade da igreja. E nós precisamos, amados irmãos, nos libertar desse pecado. E quando chegar algo assim a mim, a você, a nós, nos lembrarmos que nós somos membros do corpo de Cristo, Jesus fala assim: chegou? Então tá bom, vamos sepultar aqui. Abra uma cova que nós já estamos sepultando isso aqui. Porque eu não posso permitir que a igreja de Cristo seja tratada dessa forma. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a reconhecer que nós estamos em pecado, que nós não podemos praticar esse pecado e que nós precisamos sepultar esse pecado e não mais permitir que ele avance nas nossas vidas, porque nós somos a igreja de Cristo, o povo de Deus. Estamos unidos pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus sempre nos aponta: não faça isso, não fale, não diga, não vá por esse caminho. Mas muitas vezes nós insistimos. Em permanecer no pecado. Mas o Espírito Santo de Deus nos convence disso. Eu tenho certeza que você está convencido disso, mas precisa tomar uma atitude. Precisa dizer: eu não vou mais, porque o Espírito Santo de Deus habita a minha vida. Eu estou convencido disso.
Em segundo lugar, amados irmãos, ele diz que ele vai convencer também da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. A justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele vai, nós não vamos ver mais, mas ele vai estar entronizado à direita de Deus, intercedendo por nós, como o Espírito Santo de Deus intercede por nós, porque o Espírito Santo de Deus é o Paráclito, né? É aquele que está do nosso lado, é aquele que intercede por nós, é aquele que caminha conosco, e ele que vai convencer dessa justiça, né? Que todos os nossos pecados foram cravados lá na cruz do Calvário, e que a morte de Cristo Jesus e a sua ressurreição e a sua ascensão ao Pai nos libertou da morte, do pecado e do inferno. E aí então nós vamos entender Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque eu não posso condenar e nem julgar ninguém. Eu não posso, eu não devo, porque Jesus fez o seu sacrifício lá na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você, por amor a todos nós. A justiça é dele. O céu vai ser o lugar de maior surpresa que você possa imaginar. Porque você vai imaginar que você vai chegar lá no céu e vai encontrar algumas pessoas, e você vai chegar lá no céu e não vai encontrar aquelas pessoas, e vai encontrar aquelas que você achava que elas não deveriam estar lá. Não? Porque muitas vezes nós queremos julgar as pessoas, nós queremos analisar as pessoas, e a justiça é de Deus. Não? E se Deus perdoou, está perdoado. Não depende de mim, não depende de você. O perdão, nós ouvimos o Marcos lendo aqui, é graça de Deus. Deus decidiu perdoar. E se Deus perdoou, quem é você para querer botar o dedinho lá, né? Quando o Senhor perdoou, Ele jogou lá no fundo do abismo e colocou uma plaquinha assim, ó, proibido pescar. Ninguém mais pode pescar no seu passado. Ninguém mais pode pescar na sua vida. Porque o seu passado foi colocado lá no mais profundo do oceano. O seu presente, né, pertence a Deus. E o seu futuro está nas mãos do Senhor, o nosso Deus. E é Ele que nos convence dessa justificação, dessa justiça em Cristo Jesus. Muitas pessoas vão ter dificuldades quando você falar a respeito da justificação. Tem muitas pessoas que estão na igreja, têm dificuldade, quando a gente diz assim, mas lá dentro da cadeia tem pessoas que mataram, roubaram e agora estão salvas. Mas como é que pode? É a graça de Deus que alcança. E quando eles fazem os seus cultos lá, Deus ouve as suas orações e Deus os visita, porque eles se arrependeram dos seus pecados. Não vão, claro, ter a pena deles diminuída por causa disso. Porque Deus perdoa os nossos pecados, mas a consequência deles nós sofremos. Deus perdoa os pecados, mas a consequência deles nós sofremos. Nós temos que pagar. E por último aqui, amados irmãos, a ação do Espírito Santo de Deus, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus estava lá na cruz do Calvário e ele diz assim, ó, tetelestai, tudo está consumado, tudo está feito. Jesus já operou e ele vem para buscar agora a sua igreja. Ele vem para buscar a sua igreja, ele vem para buscar aqueles que são os seus. Aqueles que, movidos pelo Espírito Santo de Deus, entregaram suas vidas ao Senhor, se arrependeram dos seus pecados, creram na justiça de Cristo Jesus lá no Calvário, que te lavou, que te limpou de todos os seus pecados, e que escreveu o seu nome lá no livro da vida, e que por esse motivo, você
está preparado para ser recebido na glória pelo Pai. No dia do juízo, certamente, Jesus virá em glória para buscar a sua igreja, e aqueles que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão, serão recebidos na glória para viver eternamente com o Pai, porque o juízo já foi operado. O diabo não tem mais poder. Tem muita gente que ainda tem medo do diabo, né? Mas cristão não tem medo do diabo, não, porque o diabo hoje já está debaixo dos nossos pés. Ele já está derrotado. Ele já sabe qual é o futuro dele, que é o inferno. E os cristãos também, aqueles que estão em Cristo Jesus, sabem qual é o futuro. O nosso futuro é com Deus na eternidade. Porque o pecado, o inferno e o diabo já foram derrotados. Feche teus olhos. Eu quero que por alguns instantes você esteja agradecendo a Deus pela presença gloriosa do Espírito Santo, que um dia tocou o seu coração, que um dia tocou a sua vida, e que você teve esse grande privilégio de arrepender-se do seu pecado, de se convencer de que você estava em pecado e que você precisava entregar a sua vida a Jesus, e que hoje você vive uma nova vida em Cristo Jesus. Você possa agradecer ao Espírito Santo de Deus, que te conduz hoje, que lhe orienta hoje, que fala com você hoje, que te abençoa, te sustenta e te guarda hoje. Que você possa ter essa intimidade com o Pai através da ação do Espírito Santo de Deus. Que você possa sentir bem de perto essa presença gloriosa. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós cremos, Senhor, que Tu és o Deus Criador de todas as coisas e sustentador de toda a criação. Nós nos rendemos, ó Deus, aos Teus pés, Senhor, porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus Cristo e Ele entregou a Sua vida lá no Calvário, por amor a mim, por amor aos meus irmãos, por amor a nós, Pai. E nós só temos que dizer, louvado seja o Teu nome, Pai. E obrigado, Deus, pelo Teu Santo Espírito, que veio, ó Deus, ao nosso encontro e nos convenceu, Senhor, de que nós somos pecadores. E nos convenceu, Pai, que a Tua palavra é a verdade. E que, ó Deus, conhecendo essa Tua palavra, nós somos transformados dia após dia, para herdarmos a salvação e a vida eterna, e para herdarmos, ó Deus, as moradas que Jesus disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ó Deus, sopra do Teu Santo Espírito sobre a Sua igreja nesta noite, Pai. Sopra, Deus, sobre o Teu Santo Espírito, sobre a Sua igreja nesta noite, para que, ó Deus, eles estejam vivendo, Senhor, de acordo com o Seu querer, com a Sua vontade, vivendo, Deus, em novidade de vida, Senhor, não temendo mais, ó Deus, a morte, não o inferno, Senhor, porque, ó Deus, o Senhor tem feito novas todas as coisas nas suas mentes, nos seus corações, porque os Seus nomes, ó Deus, estão escritos no livro da vida, Senhor, e porque, ó Deus, eles foram chamados, Senhor, para anunciar o Seu Evangelho, o Evangelho da salvação e da vida eterna, para que muitos que ainda não ouviram, possam ouvir, Senhor, meu Deus, e possam crer, Senhor meu Deus, e através dos Teus filhos, Senhor meu Deus, vidas possam ser salvas, Senhor, possam ser libertas, Senhor meu Deus, das garras do inimigo, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Deus, possa estar atuando e agindo através de cada um dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Deus, pedindo, Senhor, que o Senhor sopre sobre nós, do Teu Santo Espírito, do Teu fogo sobre nós nesta noite, em nome daquele que é o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém, amém. No último domingo nós passamos um vídeo sobre as famílias da igreja, e nós vamos passar hoje novamente, pedindo perdão àqueles irmãos que as famílias não apareceram no último domingo, vão aparecer hoje, e eu vou fazer isso antes da ceia do Senhor, porque quando nós vamos participar da ceia do Senhor nosso Deus, nós participamos como família em Cristo Jesus, e eu quero que você veja as famílias da igreja, mas quero que você, olhando ali e observando que não estão aqui nessa noite, você esteja orando e lembrando deles. Depois nós vamos nos assentar ao redor da mesa para participarmos.
Um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão, para sempre assim. Então erga suas mãos aos céus e diga: a minha guardada nas asas de quem a criou, bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Aleluia. Oh Senhor, obrigado pela minha família, Senhor. Um presente